Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre quando os nossos medos nos fazem mal. Mas antes eu peço que você deixe o like nesse vídeo e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, certo? Então, vamos ao vídeo. Bem, sentir medo é normal, certo? Porque através do medo, nós automaticamente colocamos em alerta o nosso instinto de sobrevivência, ok? Nos protege, nos faz pensar antes de agir, certo? Porque se ninguém sentisse medo, a maioria das pessoas vivia fazendo coisas perigosas, né? Mas quando o medo pode ser prejudicial à nossa saúde, à nossa vida? Quando, você sabe? Pois é. Todos nós temos o sentimento do medo. Porém, nós não podemos deixar ele nos dominar. Porque o medo em excesso, ele nos prejudica muito. Ele faz sentir sentimentos e emoções prejudiciais para a nossa saúde. Quando nós estamos passando sentindo um medo, né, excessivo na nossa vida, depois de nós termos passado por algo que marcou muito na nossa vida, como a perda de um ente amado, um amigo bem querido, ou algo que nos marcou muito na nossa infância, na nossa adolescência, na juventude, seja como for. Para poder sair, escapar desse ciclo vicioso, basta a gente procurar ajuda médica e emocional. Aquela lembrança, aquela situação que nos provocou um medo, que foi nos dominando, gerando assim uma energia negativa em nós, em torno de nós, vai desaparecendo. Porque se deixar, essa energia negativa toma de conta da gente, né? Pode ser o medo que for. Todos nós temos medo de algo ou de alguma coisa, né? Medo de uma barata, de um inseto, medo de lugares fechados, o medo de lugares onde tem muita gente, medo de falar em público, medo de falar para outras pessoas o que está se passando conosco, né? Com receio do que o outro vai falar, medo de fazer amizades, com receio do julgamento dos outros, das outras pessoas. E nós não podemos carregar para a nossa vida inteira esse sentimento, porque em determinado momento, ou momentos, ele vai nos atrapalhar de evoluir, né? Pode ser fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, seja como for. O medo em excesso, demais, exagerado, ele nos atrapalha, ele nos autolimita, até para as boas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, aí de repente surge uma promoção, uma vaga para 5 pessoas. E eu não vou participar com medo do julgamento daquelas pessoas, com medo do que elas vão dizer de mim, que eu não sirvo para aquilo, que eu não deveria estar ali, tudo e tal. Ou eu mesmo me sabotando. Dizendo, não, eu não mereço essa vaga, eu não mereço, onde eu tô tá bom. Não. Se dá pra gente melhorar um pouco mais na nossa vida, vamos melhorar. Pois a vida é feita de momentos.
de oportunidades que nós podemos e devemos gerar bons sentimentos, bons pensamentos, boas energias, porque, como dizia, eu acho que é Buda que diz isso, ou é Gandhi, tudo aquilo que nós pensamos, nós fazemos acontecer. E tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto, eu penso. Então, assim o mundo vai melhorando, vai evoluindo. Então, não vamos procurar ter medo de tudo. Ah, Luiz, mas eu tenho medo de morrer. Uma rápida reflexão aqui. O que mata as pessoas de hoje em dia não são as doenças em si, né? São os pensamentos, são os sentimentos. Pode ser a tristeza, a raiva, a mágoa, a revolta, a vingança, assim por diante. A ilusão de controle, de manipulação. A pessoa pensa que pode controlar o outro. A pessoa pensa que pode mandar no outro. De hoje em dia eu não peço, eu mando. Certo? Então, nós devemos estar bem atentos para esses detalhes. Porque nós vivemos agora no século XXI, em um século que nós estamos adoecendo emocionalmente, através das emoções. O que mata de hoje em dia não é um colesterol alto. O que mata de hoje em dia não é uma pressão baixa ou alta demais. O que está mais derrubando as pessoas de hoje em dia são esses sentimentos que eu falei agora há pouco. Tristeza exagerada, profunda. A mágoa, a revolta, a frustração, a vingança. Todos esses sentimentos. Estão entendendo? Pois é, porque através deles é que vai surgir a depressão, é que vai surgir a ansiedade exagerada, é que vai surgir o estresse excessivo, é que vai surgir a angústia, é que vai surgir a crise de pânico. Todos esses, com uma quantidade de transtorno emocional e mental que vai gerar uma doença ao próprio corpo. Eu vi no médico dizendo que antigamente a ciência se baseava no núcleo para poder encontrar as possibilidades, né? Os remédios, para poder encontrar soluções para as dificuldades, as doenças, né? Os problemas que todos nós passamos e obtemos com o tempo, né? Mas ele fala que de hoje em dia a ciência está se preocupando agora por quê? Porque tudo está relacionado ao que pensamos e o que sentimos. Porque aí termina executando, sendo manifestado no que fazemos. Porque quando eu estou triste demais, eu termino caindo na depressão, uma tristeza profunda, ou então acabo adquirindo a bipolaridade. Estão entendendo? Pois é. Então, a ciência está fazendo o trabalho dela, está se concentrando em algo no que a população, nós, estamos passando de hoje em dia. Porque a sociedade de hoje em dia, emocionalmente, está muito fragilizada, estão se sentindo muito vulneráveis. Alguns mostram a aparência, uma pessoa por fora, que por dentro elas não são daquele jeito. Estão entendendo? Pois é. Então, o medo causa e provoca tudo isso.
se não cuidado na hora certa. Eu trouxe algumas dicas aqui para que nós possamos refletir sobre os medos mais comuns, certo? Veja só, o primeiro é a fobia social. A fobia social envolve diversas situações em que as pessoas têm medo, têm receio de interagir com os outros, porque temem o julgamento que farão delas. E nesse caso atinge cerca de 12% da população mundial. Então, neste caso aí, a população sofre com a fobia social. Existem pessoas que têm receio de se aproximar de outras, como eu falei no início do vídeo. Não é timidez? Não, a timidez pode até ser timidez, mas quando você perceber aquela pessoa que é isolada todo tempo, todo dia quando você olha, ela está isolada num canto, sozinha, ela tem alguma coisa, tem alguma coisa de errada com ela. Então, vamos procurar buscar ajuda para aquela pessoa, ou se até mesmo for você, né? Se formos nós, no caso. Então, vamos ficar atento a essa fobia social. Medo de altura, conhecido como acrofobia, atinge 5% da população mundial que sofre desse medo. São pessoas que evitam qualquer lugar alto e que pode ter vertigem ou necessidade de estar sempre segurando em algum ponto mais estável. Pois é, essa acrofobia são aquelas pessoas que têm medo de altura, têm medo de andar de avião, subir no elevador, ou não tem coragem de subir na escada. Quando chega lá em cima, a escada ela dá uma agonia, ela fica assim, o medo dela é exagerado. Ela imagina coisas que não vão acontecer, mas para ela pode acontecer, né? Aí se priva de muitas coisas e se deixa controlar pelo medo, por aquele medo. Coisa que atinge 5% da população mundial. O medo de lugares fechados, no caso da claustrofobia. Essa aqui é a mais conhecida, né? Muitas pessoas, quando ficam em lugares fechados, que não tem janelas, só com ar-condicionado, ou dependendo de qual seja o ambiente, corredores, elas faltam o ar, elas ficam agoniadas, começam a se tremer, assim por diante. Então, vamos trabalhar isso também. E a última veja só, medo do escuro. Quem não tem medo do escuro aí? Você tem medo do escuro? Tem, né? Eu confesso que eu já tive medo do escuro quando eu era criança. Até na minha adolescência, aos 12 anos, não era pavor, era só aquele medinho básico. Mas por que será que nós temos medo do escuro? Sabe por quê? A pessoa tem medo, não é do escuro. Não. Na mente dela, ela tem medo do que pode existir lá. Nós não temos medo do escuro, nós temos pavor do que o escuro pode ter. Eu imagino o que pode ter lá no escuro. Se vai ter uma mão para poder me segurar, vai me pegar, uma mão fria me pegar, ou pegar meu pé. São coisas que nós colocamos na nossa mente. E que fantasias que a maioria de nós, eu digo a maioria de nós,
alimenta esse pensamento, né? São pessoas que a mente, vamos dizer, que a mente não seja fraca, mas seja frágil, de um modo mais delicado. Entenderam? Pois é, são aquelas pessoas que acreditam em tudo. São aquelas pessoas que acreditam, para elas, a fé delas é vacilante. Elas têm poucas esperanças no futuro. Então, vamos trabalhar o nosso medo, vamos trabalhar nossas emoções, porque vamos começar a nos trabalhar, a trabalhar o nosso lado emocional, o nosso lado mental, o nosso lado espiritual, por que não? Né? Porque tudo aquilo que eu sinto, eu reflito através do meu comportamento. Seja através de agressividade, seja através de exclusão. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. E deixe seu comentário aqui no vídeo para mim saber o que foi que você achou deste conteúdo. E se vocês quiserem mais conteúdo dessa natureza, deixa aqui também para poder, eu vou estudar, vou analisar, certo? E será um prazer conversar com você que está me assistindo, certo? Mais sabedoria, mais reflexão. Fui!